Depois da queda de Roma, a Europa mergulhou no caos. Mas, do meio das ruínas, ergueu-se um rei como nunca se tinha visto. Um rei bárbaro que iria reconstruir a Itália. O nome dele, Teodorico, o Grande. E a história dele parece francamente tirada de um filme. Começa com uma pergunta que nos vai guiar ao longo de todo este percurso. Será que um prisioneiro pode mesmo chegar a ser o rei mais poderoso da Europa? Parece impossível, não é? Pois vamos ver. Ok, mas antes de avançarmos, quem eram estes ostrogodos? Imaginem um povo inteiro, sempre em movimento, de origem germânica. Eram famosos pelos seus guerreiros a cavalo, com armaduras pesadas, basicamente uma força da natureza que batia às portas do que restava do Império Romano. E é aqui que a história dele dá uma volta completamente inesperada, logo desde o início. Ainda miúdo, o Teodorico foi enviado para o coração do Império Romano do Oriente, a cidade de Constantinopla. Mas, atenção, ele não foi lá passar férias. Ele era, na verdade, um refém. Uma espécie de garantia viva para que o seu povo se portasse bem e não atacasse o Império. E o que é que acontece a um jovem bárbaro na cidade mais chique do mundo durante 10 anos? Bem, em vez de o fecharem numa torre, deram-lhe a melhor educação possível. Ele aprendeu tudo sobre as leis romanas, como administrar um território, as estratégias militares que tornaram Roma gigante. Ele basicamente absorveu o software romano, desde a burocracia até a admiração pela arquitetura e pela ordem. E além de uma mente afiada, ele era enorme. Media cerca de 1,83 m, o que, para a época, era ser um autêntico gigante. Ele destacava-se em qualquer multidão, fosse entre romanos ou entre o seu próprio povo. Ok, então ele volta para junto dos ostrogodos. E agora? Agora é que tudo o que ele aprendeu em Constantinopla vai ser posto à prova da forma mais brutal possível. A conquista da Itália. Mas esta conquista não foi nada fácil. Primeiro, teve de se afirmar como líder do seu povo. Depois, recebeu uma missão do Imperador do Oriente, que na verdade tinha um plano duplo. Livrava-se do Teodorico, que era uma ameaça, e ao mesmo tempo tentava derrubar o governante da Itália. Pensem bem nisto. Atravessar os Alpes, em pleno inverno, com um povo inteiro atrás, para lutar uma guerra que durou anos. E isto é super importante de perceber. Não era só um exército, eram 200.000 pessoas. Estamos a falar de guerreiros, sim, mas também das suas famílias, crianças, idosos. Era uma nação inteira a mudar de casa, com tudo o que tinham à procura de um futuro. A guerra arrastou-se. Depois de umas vitórias iniciais, tudo ficou concentrado no cerco a Ravenna, a capital do inimigo, Odoacro. A cidade era uma autêntica fortaleza, rodeada de pântanos, e aguentou durante 3 longos anos. Foi um teste brutal à resistência e à estratégia do Teodorico. E o fim da guerra? Uau! Foi chocante. Os dois líderes, Teodorico e Odoacro, chegam a um acordo para governarem juntos. Mas, durante o banquete que supostamente celebrava a paz, Teodorico levanta-se, puxa da espada e mata o seu rival com as próprias mãos. Um ato implacável, sim, mas que lhe deu o poder absoluto sobre a Itália. Sem partilhas. E seria de esperar que ele governasse pela espada, certo? Errado. Depois desta brutalidade toda, Teodorico surpreendeu tudo e todos. O seu reinado não foi de tirania, foi uma era de paz e reconstrução. E aqui está a jogada de mestre dele. Como é que se governa dois povos tão diferentes, os godos e os romanos, num mesmo sítio? Ele criou um sistema duplo. Basicamente disse: romanos, vocês continuam com as vossas leis e tratam da administração civil, que é o que fazem bem. Godos, nós seguimos as nossas leis e ficamos com a defesa militar. Simples, mas genial. Cada um no seu quadrado, a coexistir em paz. E com a paz garantida, ele pôs mãos à obra. A Itália estava em ruínas e ele começou a reconstruir. Aquedutos romanos antigos, reparados. Pântanos, drenados para criar mais terra para a agricultura. Cidades, as muralhas foram reforçadas. Ele até reativou o comércio em todo o Mediterrâneo. A Itália estava, literalmente, a renascer das cinzas. E qual foi o resultado disto tudo? Esta frase resume na perfeição. A fome que antes assolava a população tornou-se uma memória distante. A estabilidade foi tal que a Itália não só deixou de passar fome, como até voltou a exportar comida. Uma mudança radical. E talvez a sua política mais à frente do seu tempo tenha sido a da tolerância religiosa. Olhem que isto era raro. Teodorico era cristão, mas de um ramo chamado ariano, que tinha crenças um pouco diferentes da maioria católica romana. E mesmo assim, ele garantiu que toda a gente, católicos, arianos, judeus, pudesse praticar a sua fé em paz. Para ele, a religião era uma escolha pessoal, não uma obrigação do Estado. Mas nem tudo o que é bom dura para sempre.
Os últimos anos da vida de Teodorico foram bem mais sombrios e contrastam imenso com a era dourada que ele tinha criado. Com o passar dos anos, o rei envelheceu e começou a ficar paranoico. Via conspirações em todo o lado. Tinha a certeza de que os seus próprios conselheiros romanos o andavam a tramar com o Império do Oriente. Aquela confiança que era a base do seu reino começou a ruir. E os sinais de que as coisas estavam a correr mal eram óbvios. Ele começou a executar conselheiros que lhe tinham sido leais a vida inteira, como o famoso filósofo Boécio, só por suspeitas. A tensão entre os godos e os romanos que ele tanto tinha trabalhado para acalmar voltou em força. E para piorar tudo, não tinha um filho para lhe suceder, o que deixava o futuro do reino completamente em aberto. E chegamos ao fim da sua vida e ao seu legado. Um legado que, literalmente, foi gravado em pedra. Teodorico morreu no ano de 526 e o seu túmulo, que ainda hoje podemos visitar em Ravenna, foi construído para espelhar a sua grandeza. É uma mistura fascinante de arquitetura romana e tradições do seu povo godo. Mas a parte mais alucinante do mausoléu é mesmo o telhado. Não são telhas, não são vigas, é uma única pedra. Um bloco de pedra maciço que pesa 230 toneladas. Só o facto de terem conseguido transportar e colocar aquilo no sítio naquela altura é uma proeza de engenharia de outro mundo. Pois, o seu reino não foi tão sólido como o seu túmulo. Assim que ele morreu, tudo se desmoronou. Sem a sua liderança, o reino ostrogodo entrou em colapso. O Império do Oriente invadiu e, depois de 20 anos de uma guerra terrível que destruiu muito do que Teodorico tinha construído, a Itália foi reconquistada. O seu grande projeto desapareceu. E isto deixa-nos a pensar, não é? A história de Teodorico, o prisioneiro que se tornou rei e reconstrutor, levanta uma questão que ainda hoje é super relevante. Afinal, o que é preciso para unir povos diferentes e construir algo que consiga durar para além da vida do seu fundador? É uma pergunta que a história continua a fazer-nos.